Capítulo 9. Da dívida ativa. Artigo 168. Constituem a dívida ativa do Distrito Federal os tributos e multas não pagos nos prazos fixados em lei, regulamento ou em decisão proferida em processo regular. Artigo 169. A inscrição em dívida ativa far-se-á. Inciso 1º. Após exercício, quando se tratar de tributo lançado. Inciso 2º. Após o vencimento do prazo para pagamento previsto nesta lei e nos regulamentos. Parágrafo 1º. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova preconstituída, independentemente da correção monetária que couber. Parágrafo 2º. A inscrição de débito em dívida ativa não poderá ser feita, enquanto não forem decididos definitivamente a reclamação, recurso ou pedido de reconsideração. Artigo 170. A inscrição em dívida ativa será feita em registros especiais com individualização e clareza, devendo conter obrigatoriamente: inciso 1º. O nome do devedor e dos corresponsáveis, se for o caso, bem como seu domicílio ou residência. Inciso 2º. A quantia devida. Inciso 3º. A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente à disposição da lei em que seja fundado. Inciso 4º. A data em que foi inscrita. Inciso 5º. O número do processo administrativo, ou do auto de infração, quando dele se originar a dívida. Inciso 6º. O exercício ou período a que se referir o crédito. Parágrafo único. As certidões da dívida ativa, para cobrança judicial, deverão conter, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição. Artigo 171. Salvo nos casos autorizados em lei, é absolutamente vedada a concessão de desconto, abatimento ou perdão de qualquer parcela da dívida ativa. Parágrafo único. Incorrerá em responsabilidade funcional, e na obrigação de responder pela integralização do pagamento, aquele que autorizar ou fizer a concessão proibida neste artigo, sem prejuízo do procedimento criminal cabível. Artigo 172. Serão cancelados os débitos. Inciso 1º. Legalmente prescritos. Inciso 2º. De contribuinte que haja falecido sem deixar bens que exprimam valor. Parágrafo único. O cancelamento será determinado de ofício, ou a requerimento de pessoa interessada, desde que fiquem provada a morte do devedor e a inexistência de bens, ouvidos os órgãos fazendários e jurídicos do Governo do Distrito Federal. Artigo 173. A dívida ativa será cobrada, por procedimento amigável ou judicial, através do órgão jurídico próprio do Governo do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Ao ser inscrito o débito na dívida ativa, será ele acrescido de 10% de seu valor, para atender a participação dos procuradores na respectiva cobrança. Parágrafo 2º. A percentagem referida neste artigo, a ser recolhida juntamente com o débito principal, terá escrituração própria e distribuir-se-á, mensalmente, aos procuradores com efetivo exercício na Procuradoria-Geral. Parágrafo 3º. Em hipótese alguma, o pagamento mencionado no parágrafo 1º será efetuado antes do recolhimento da dívida aos cofres públicos e ficará sujeito ao limite previsto em lei federal como teto de vencimentos. Artigo 174. Fica estabelecido para os serventuários da Justiça uma percentagem sobre a condenação do executado nas ações judiciais de cobrança da dívida ativa, excluída a parte tratada no artigo anterior. Parágrafo 1º. A percentagem referida neste artigo será de 8%, assim distribuída.
Inciso 1º. 4% aos escrivães. Inciso 2º. 4% aos oficiais de justiça. Parágrafo 2º. Esta percentagem somente será paga aos serventuários mencionados no parágrafo anterior, depois de definitivo recolhimento do total da condenação do executado aos cofres da Fazenda do Distrito Federal. Capítulo 10º. Da certidão negativa. Artigo 175. A prova de quitação de tributo será feita por certidão negativa, expedida pelo órgão administrativo competente, mediante requerimento do interessado, o qual conterá as informações exigidas pelo fisco, na forma do regulamento. Artigo 176. A certidão negativa será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição. Artigo 177. A venda ou cessão do estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviços de qualquer natureza, poderá efetivar-se independentemente da certidão negativa dos tributos, a que estiverem sujeitos esses estabelecimentos, subsistindo, todavia, a responsabilidade solidária do adquirente. Artigo 178. A expedição de certidão negativa não impede a cobrança do débito anterior, posteriormente apurado. Artigo 179. Sem prova, por certidão, da repartição fiscal de isenção, ou de quitação dos tributos, ou de quaisquer outros ônus relativos ao imóvel até o ano da operação, inclusive, os escrivães, tabeliães e oficiais de registro não poderão lavrar, inscrever ou transcrever atos relativos a imóveis, inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipotecas, arrendamento ou locação. Parágrafo único. A certidão será obrigatoriamente referida nos atos, de que trata este artigo.